Meus amigos, terça-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de basquetebol. Temos aí muita coisa para falar. Temos aí toda uma final que animou. O Ricardo achava que já estava fechado, mas não, amigo, ainda temos aí muita coisa para falar. Porém, eu queria começar por aqui, uma situação, porque há mágoa no meu coração. E eu acho que o melhor sítio para expor a minha mágoa é aqui. Portanto, eu vou-vos levantar aqui um bocadinho o véu de como é que isto funciona. Portanto, eu e o Ricardo normalmente gravamos. O que é que vai sair daqui? Vai sair daqui? Se eu estiver a mentir, tu interpelas e dizes. Então, o Ricardo e eu normalmente gravamos à terça. A gente vai falando durante a semana e tal, mas normalmente, até para eu fechar aqui o meu horário e fechar aqui o estúdio, mando sempre uma mensagem ao Ricardo, atempadamente, segunda-feira, início da tarde, meio da tarde, dizer, Ricardo, como é que é? Horas para amanhã, porque eu normalmente dou prioridade aqui ao Ricardo a nível de horas. E portanto, assim, tal, combinamos e tal, depois foi. Mandei mensagem ao Ricardo, eram por volta das 3 e um quarto e tal. E o Ricardo respondeu, e eu, ok, pronto, está na sua vida, um homem atarefado, né? Um homem atarefado, ainda por cima bem os santos e populares, já deve estar a fazer as marchas e tal. Ok, tudo tranquilo. Qual não é o meu espanto? Quando às 7 e pouco da tarde vou a um grupo de Telegram, onde o Ricardo também está, e vejo que ele está ali a interagir. Como se nada fosse. E eu tive que, obviamente, desmascará-lo ali em frente a toda a gente. Ele depois deu-me uma justificação que eu considerei válida. Mas é só para vocês perceberem a mágoa com que eu fiquei quando vejo o Ricardo ali a interagir como se nada fosse. E eu à espera. Então, Estás muito ciumento. Olha muito lá, como é que estás? Estás bom? Como notas, há mágoa aqui no coração. Sim, eu percebo que haja mágoa. Devo dizer-te que as últimas 2 semanas para mim, estou a terminar a minha segunda semana de férias. 0 férias, né? Mas sinto que não tive férias porque tive o mais novo doente. Mas doente ao nível de andar a vomitar em cima de mim em sítios públicos e não sei o que, coisas assim mesmo que eu te desejo que não te aconteça com a tua criança, coitada da criança, mas que faz parte da paternidade, essa coisa maravilhosa que é a paternidade. Mas uma das coisas que eu fiz nestas 2 semanas para reduzir até o meu tempo de ecrã foi ativar um modo de concentração que elimina uma série de... as aplicações onde eu recebo mais notificações, nomeadamente o WhatsApp, o X e uma série de coisas. E, portanto, tinha notificações do Telegram, mas não tinha notificações do WhatsApp. E por isso é que... mas mesmo aquela do Telegram, fui lá ao fim de não sei quanto tempo de vocês andarem lá na conversa. Mágoa no meu coração. Veja tu aí o WhatsApp, e eu, depois foi o WhatsApp, tinha para aí 200 notificações, algumas pessoas que eu e tu temos em comum e que entram em contato connosco, depois posso falar contigo sobre isso, mas tinha a tua lá perdida também no meio. Perdida. Portanto, eu não estou nos favoritos. Sendo que tu estás nos favoritos, era isso que eu ia dizer, sendo que tu estás nos meus favoritos. Aliás, os meus favoritos têm apenas uma pessoa que és tu. Os meus filhos não estão nos favoritos e tu estás. Percebo, também se estão a vomitar em cima é normal, não é? Sim, saíram dos favoritos, aliás, até apaguei a lista da lista de contactos. Ai meu Deus, isto tudo é o sono a falar, Ricardo, isto é o sono a falar. Estás muito cansado? Não estou. Ontem vou-te contar, eu não era para ver o jogo em direto, pensei, olha, vou dormir, depois vejo o jogo de manhã. Portanto, os horários coincidiram de ter que ir dar de comer à minha criança ali por volta da 1 e portanto, até lá ela acabou por volta da 1h30 e tal, e o jogo ainda não tinha começado, e eu, ok, vou pôr aqui a rotar e tal, deixa-me só ligar aqui o jogo enquanto ela está, depois, obviamente vi o jogo todo, portanto, acabei por depois ficar mais um bocado, e depois lá, redes sociais e não sei o quê. Deixa-me só dizer-te uma coisa, porque podes cair no erro de dizer, durante a gravação deste episódio, o nome do homem que foi vaiado em pleno Madison Square Garden, e eu peço-te para não dizeres, porque aparentemente, sempre que dizemos o nome do homem que foi vaiado no Madison Square Garden, o YouTube taga, impede impede a monetização, porque nós não somos um canal político,
impede a monetização e flaga-te. Portanto, restreinte de dizer o nome do homem que foi veiado no Madison Square Garden. Mas pode-se lembrar Isso que ele foi... explica o facto de alguns dos nossos episódios não terem chegado às dezenas de milhares de visualizações. Sim, sim. Sabes que o nosso... Deixa-me dizer-te... Como é que é? Cabeça de gelatina ou cabeça laranja? Acho que o gajo já eu fiquei chocado. O nosso... Deixa-me só revelar, porque recentemente realmente eu vi lá um comentário de alguém que estava indignado com o facto de nós não termos muitas visualizações no YouTube. Deixa-me só dizer que nós... sério? Sim, nós metemos o podcast no YouTube por descargo de consciência, porque o nosso alvo, o nosso grosso, 90% das pessoas que nos ouvem no Spotify e no Apple. O YouTube tem... O YouTube... Aliás... que só têm a ganhar em ouvir no Spotify e na Apple, porque para verem estas carinhas, sim. Desculpa lá. Não, mas no Spotify podem ver as nossas carinhas. Mas isso é evitável. É evitável, porém, deixa-me só, já que estamos numa de revelar coisas. O meu filho ontem vomitou porque estava a ver um vídeo do nosso episódio da semana passada. Foi só por isso que eu obrigo a ver, que é para nós termos mais visualizações. Muito bem. Porém, para nós, empresa, adorávamos que toda a gente visse todos os episódios no YouTube, porque o YouTube paga, enquanto o Spotify não, que é uma vergonha o Spotify não pagar. Mas pronto, isto são outros 500... O Spotify é uma vergonha a vários níveis. A vários níveis. Mas pronto, olha, é o que é, meu amigo. Como é que tu estás? Estávamos a achar que ia ficar 4-0 e de repente eis que os San Antonio Spurs... Spurs em 6. Spurs em 6? Foi a tua. Eu era Spurs em 5, eu rebentei logo no segundo jogo. Olha, vamos falar um bocadinho do jogo. Onde é que está o meu caderno? Está aqui os meus apontamentos. Conta-me, nós não falámos desde o jogo 2, né? Desde aquele blunder do Victor Wembanyama, e é engraçado porque... É verdade que os Spurs estavam a perder 2-0 em casa e é muito poucas equipas que recuperaram de 2-0 em casa. Nas finais nunca aconteceu. Não é? Pois, nas finais nunca. Mas se pensarmos naquilo que foram os dois jogos, era muito fácil estarmos a falar aqui de um 2-0, ou aliás, um 3-0 neste caso, para o San Antonio Spurs. Tivemos os Spurs a ganharem no último minuto do jogo 1, tivemos os Spurs empatados com bola nos últimos segundos do jogo 2 e agora ganharam o jogo 3. Portanto, esta série está longe de ser mesmo quando estava 2-0, estava longe de ser uma série completamente inclinada, como o resultado poderia fazer prever. Uma série decidida no clutch. E calha bem para os Knicks terem um jogador cuja alcunha é o Captain Clutch, mas é uma série decidida no clutch, coisa que não acontecia há muitos anos, os 3 primeiros jogos serem decididos por menos de 10 pontos, era coisa que não acontecia há muitos anos, e está a acontecer agora. Como disse, qualquer jogo podia ter caído para qualquer lado, e o fator experiência, o fator clutch de Jalen Brunson nos 2 primeiros jogos ajudou claramente a inclinar esta eliminatória no fim desses 2 jogos em San António para os New York Knicks, muito ajudados por más decisões da malta de San António, desde o Stephon Castle com algumas faltas desnecessárias, o Victor Wembanyama com aquele apagão no final do jogo 2. Aquela falta do De'Aaron Fox a um minuto do fim do jogo 2. Sim, uma série de coisas que, mesmo até de jogadores mais experientes, como o De'Aaron Fox, mas jogadores inexperientes a este nível. O De'Aaron Fox tem uma série de playoffs, antes deste ano tinha uma série de playoffs, que era a tal famosa que foi 7 jogos com os Warriors e que perderam os Sacramento Kings. E portanto, havia aqui algumas coisas que saíram furadas nas análises de muitos analistas e de mim em particular, e não tenho problemas nenhuns em sublinhar isso. Uma das coisas que eu acho que estava à vista de toda a gente e que eu, por exemplo, fui incapaz de perceber, é que eu tenho dito repetidamente que estes Knicks nunca poderão ir demasiado longe enquanto tiverem Jalen Brunson e Karl Anthony Towns, que podem ser metidos numa ação a defender um bloqueio direto e de repente toda a estratégia defensiva dos Knicks pode colapsar por causa da incapacidade de Brunson e Towns de defenderem o bloqueio direto, ou de serem muito maus a defender um bloqueio direto. A questão é que nesta série em particular, tu não tens do outro lado alguém que seja um extraordinário jogador a jogar bloqueio direto.
Tu tens o De'Aaron Fox, que usa bloqueios diretos sobretudo para se libertar a si, não tanto para alimentar os colegas. Eventualmente daqui a uns anos traz o Dylan Harper, que poderá ser um jogador desse género, não sei se ele vai crescer ao nível Não tens um Chris Paul, não é? Como tinhas no ano passado. Não tens um Chris Paul, ou um Tyrese Haliburton que rebentou com os Knicks também recentemente em playoffs, portanto não tens esse tipo de jogador, e portanto a grande lacuna defensiva dos Knicks não está a ser devidamente explorada, da mesma maneira que se tu não quiseres usar o bloqueio direto, mas quiseres, por exemplo, isolar o Jalen Brunson, que já teve alguns toques... Neste jogo 3 foi... Foram bastante insistentes a atacar o Jalen Brunson. Mas mesmo assim, tu não tens um jogador que seja um especialista em isolamentos a atacarem 1 contra 1. Se os Oklahoma City Thunder estivessem nestas finais, se calhar estava 3-0 para os Thunder. Portanto, tem a ver com o encaixe das equipas aqui. Isso foi, se calhar, uma falha na nossa análise, ou na minha análise em particular. E os Knicks aproveitaram muito bem, para além de que estão a ter um shot-making inacreditável, cá está a cair tudo. Mas este jogo de ontem era muito importante para eles, porque encostava os Spurs às cordas. E agora Ricardo, eu não sei, olhando eu ia destacar isso. Eu achei que os Spurs, neste jogo 3, foram muito mais básicos. Ou seja, porque, por exemplo, se pensarmos a quantidade de vezes que os Spurs, no jogo 1 e no jogo 2, tiveram jogadas de bloqueio direto simplesmente para alley-oops para o Victor Wembanyama, e o número de vezes que eles fizeram isso neste jogo 3, vemos a grande diferença, e vemos que os Spurs entraram aqui num modo muito mais básico, onde fizeram duas coisas: exploraram a debilidade no bloqueio direto dos Knicks, mesmo sem ter esse point guard mais virado para isso. Os primeiros 3 lançamentos do Victor Wembanyama, 2 deles são assim, bloqueio direto, e ele está debaixo do cesto e afunda. E depois eu senti, e agora não revi o jogo, ou nem não fui ver, mas senti, quando estava a ver o jogo, que estava a haver uma clara aposta em, ok, vamos aqui levar o Brunson, ver o que é que isto nos pode dar. Castle fez isso, Harper fez isso, De'Aaron Fox naturalmente fez isso. Portanto, senti que os Spurs facilitaram o seu jogo e foram muito mais ao encontro das debilidades que os Knicks já têm, do que propriamente estar aqui a tentar de ser demasiado espertos. Portanto, vamos ver se isto vai ser uma trend para o jogo 4 e para o resto da série, porque se for, eu acho que há aqui uma distinta possibilidade de termos a primeira equipa a virar um 2-0, então perdendo os 2 primeiros jogos em casa. Pois, nós normalmente a coisa boa dos playoffs e das finais é que depois, como há 1-2 dias entre cada jogo, vamos hiperventilando sobre aquilo que aconteceu no jogo anterior, e o facto de ontem os Spurs terem conseguido vencer no Madison Square Garden, depois de terem sido humilhados em casa, de parecer que já não tinham uma resposta para estes Knicks, e rapidamente mostraram que têm uma resposta, e tiveram uma resposta num jogo em que, por exemplo, o Dylan Harper esteve horrível no capítulo do lançamento. Portanto, os jogadores estiveram longe do seu melhor, apesar de grandes jogos do Victor Wembanyama e do Stephon Castle. Outras figuras dos Spurs não estiveram assim tão bem, e mesmo assim conseguiram roubar este jogo no Madison Square Garden. Isso obviamente há de motivar a equipa de San António. Eu acho que as 2 derrotas em casa tiveram o condão de os puxar um bocadinho à terra. A sensação com que eu fiquei, não sei se concordas, foi que no final da final de conferência contra os Oklahoma City Thunder, a intensidade daqueles festejos incríveis, Victor Wembanyama a chorar, a forma como eles, e entende-se o contexto da coisa, 7 jogos, ganhar o 7º jogo em Oklahoma City contra os campeões em título, uma equipa mais do que provada em playoffs e eles completamente inexperientes, portanto percebe-se a emoção, mas a sensação com que eu fiquei foi que os festejos foram muito efusivos, mas as declarações depois desses festejos, quer na ida para o balneário, quer depois das conferências de imprensa, foi de que o mais difícil já estava feito, que já tinha ultrapassado a montanha, subido ao topo da montanha. O Devin Vassell dizia com alguma ligeireza, naquelas declarações às vezes para a malta das redes sociais dos Spurs, mais 4 e somos campeões. Quase como se fosse fácil. E eu acho que os 2 primeiros jogos em casa, em San António, tiveram o condão de os puxar à terra. Eles sentiram-se envergonhados. O Victor Wembanyama foi muito fustigado pelos mídia, pelos erros que fez.
e a sua atitude mudou completamente, a forma como ele fala aos jornalistas. Ele ontem já estava a caminho do balneário no fim do jogo, foi chamado outra vez para dentro do campo para a entrevista à Lisa Salters da ESPN no final do jogo. Parecia o Popovich a falar, ele estava a falar em monossílabos, e está claramente a sentir, a acusar o toque da pressão e de tudo o que foi dito na imprensa sobre ele e sobre os Spurs nos últimos dias. E, portanto, eles mudaram um bocadinho o chip mental e eu acho que isso pode ajudá-los, não sei se vai ser suficiente. Quando tu enfrentas uma equipa veterana destas, levas aquele primeiro 1-2 socos e depois, né, como é que vais reagir? E se fores uma equipa veterana também, se calhar tens mais facilidade em reagir do que propriamente se fores uma equipa que, como tu disseste bem, ninguém ali dos jogadores que estão a ser utilizados com regularidade tem experiência de playoff, com exceção do De'Aaron Fox, e é uma experiência mínima. Eu concordo a 200%. Acho que quando eles levam aquela primeira recuperação, ou seja, aqui ainda por cima, se pensarmos no jogo 1, eles tinham um jogo mais ou menos, chegaram ali a ter uma vantagem de 14 pontos, portanto, parecia que a coisa ia resultar, e de repente levam ali aquela recuperação, e é ali um soco grande. Na questão do Victor Wembanyama, eu já disse isto várias vezes, eu venho logo ao final de cada jogo, vou logo ver quantos lançamentos de 3 pontos é que ele lançou. Neste jogo, tenho aqui o shot chart à minha frente, é impressionante ver que ele lançou apenas, portanto, ele lançou 18 vezes, apenas 5 dessas vezes não é de 3 pontos, é atrás da linha de lance livre. Só 5. Daí explica que ele tenha feito 11 em 18. E portanto acho que o Victor Wembanyama percebeu aqui alguma fórmula. Para já vamos focar aqui no lado ofensivo dos Spurs, Ricardo. Eu estava a começar a ficar preocupado com toda a minha análise de vida, porque estava a começar a ver que Karl Anthony Towns era realmente um defensive stopper, e agora já um bocadinho mais comprometido. Está a estabilizar. Mas achei interessante a forma como os mais simples com que os Spurs jogaram, como nós falámos, e achei interessante que o Victor Wembanyama nos 3 primeiros, ou nos 4 primeiros lançamentos, tenham sido 3 ou 4 dunks, ou seja, fez logo o tone setter para o resto da partida. Esta equipa, por toda a inexperiência que tem, e apesar de ter algumas figuras como o De'Aaron Fox e o Harrison Barnes e o Luke Cornett, ter alguns Kelly Olynyk, alguns jogadores que já têm alguns anos de NBA, mas são jogadores que não têm propriamente um perfil de liderança querem muito vocal. Correr, saltar e... O Harrison Barnes há de ser um bom líder, um bom gajo de balneário, mas não é propriamente o jogador para dar um murro na mesa. Quem tem assumido muito esse papel é o Victor Wembanyama. Toda a gente tem dito que ele, e nós temos visto nos descontos de tempo, a forma como ele muitas vezes interage, assume um momento e fala com os colegas e identifica coisas que estão a acontecer dentro do campo e o que é que eles têm que fazer de melhor, obviamente não se coibindo de se autocriticar, de se autoavaliar, mas ele tem sido esse líder. E o facto dele ser esse líder, também do ponto de vista vocal, faz com que ele depois carregue esse fardo dentro do campo. E o que acontece é que quando as coisas não lhe estão a sair bem, isso contamina toda a equipa, contagia toda a equipa. A atitude da equipa nota-se logo que é diferente quando quando o Victor não está tanto no jogo. E o facto deles terem, no plano de jogo para este jogo 3, de início, procurado muito o Wembanyama nas zonas próximas do cesto, onde ele à partida será mais eficaz, fez com que ele marcasse ali 8 pontinhos, 9 pontinhos muito cedo, e rapidamente toda a gente sentiu que podia dar. Apesar de, e convém dizer, os Spurs estiveram na frente quase toda a primeira parte, e nós, apesar dos Spurs estarem a jogar manifestamente bem, sentíamos que os Knicks a qualquer momento podiam dar a volta, porque sim, aquela run do no final da primeira parte é de loucos. Aliás, o intervalo chegou na altura certa, porque se aquilo demora mais 5 minutos, eu temo para onde é que esses números poderiam ir. Deixa-me, depois eu quero focar na defesa, porque eu acho que tem sido esse o problema dos Spurs, curiosamente, a defesa, mas olhando aqui para essas runs, o que é que achaste portanto, para quem possa não ter visto o jogo, o Brunson atinge a 4ª falta relativamente na reta final do terceiro período, vai ao banco, e quando começa o 4º período,
os Knicks têm dentro do campo Jordan Clarkson, que tem lá eu quando vi, Ricardo, aquele triplo de Jordan Clarkson, eu disse, ok, pronto, os Knicks vão ganhar, porque se aquela bola entra, vão entrar todas as bolas, mas pronto, acabou por não se verificar. E entraram triplos inacreditáveis até ao fim do jogo. Pá, o OG Anunoby, é verdade que já não afetou nada, mas aquele triplo do OG Anunoby, para já o passe, como é que a bola entrou, e a forma como o OG Anunoby consegue rodar, ter tempo para pausar e ainda subir, bem, impressionante, mas pronto. Inicia-se o quarto período, Victor Wembanyama está em campo, portanto os Spurs, eu agora não sei qual é que era o 5 inicial, mas estava do melhor 5 inicial, vou assumir porque estava Victor Wembanyama, e os Knicks têm Jalen Brunson no banco, ali 3-4 minutos. Os Knicks têm aqui uma sequência de 4 minutos, não estou em erro, não conseguem marcar, disparam a fazer faltas de uma forma absurda, tanto é que os Spurs, aos 9 minutos do quarto período, já estavam no bónus. E portanto achei que Mike Brown aqui falhou. Mike Brown tem estado muito bem na série, na minha opinião. Achei que ali, por acaso, eu teria iniciado com Brunson, até porque Brunson vinha de um descanso de 2, 3, 4 minutos, mais o intervalo entre períodos, e vinha ali de 10, se calhar 15 minutos de descanso. Poderia ter feito ali, se calhar, uma run diferente no início do quarto período. Não aconteceu. Eu concordo contigo. Acho que o Brunson podia ter começado o quarto período. É muito fácil agora nós... Sim, agora é super fácil. Estamos aqui a dizer o que é que podia ser, mas há algumas coisas que aconteceram entre o terceiro e o quarto que me fazem ir ao encontro da tua opinião. Os Spurs aproveitaram o terceiro período, depois do intervalo, para ajustar algumas coisas, e uma das coisas que eles fizeram foi reagir rápido à conquista da posse de bola e sair rapidamente em transição ofensiva. Eles marcaram 35 pontos no terceiro quarto em apenas 22 posses de bola, o que dá 1.6 pontos por cada posse de bola. 1.6 pontos. Eu vi qualquer coisa que eles tinham lançado a quase 70%. Não é? Lançaram muito bem, porque também correram muito e aproveitaram o facto do Brunson às vezes não estar em campo para... colocarem um bocadinho mais de pressão nos jogadores dos Knicks para que a seleção de lançamentos não fosse tão boa, porque a seleção de lançamentos depois não sendo tão boa e eles conquistando o ressalto defensivo podem sair em transição, e eu acho que essas transições ajudaram muito a dar ânimo aos jogadores dos Spurs, e o facto do Mike Brown não ter colocado o Jalen Brunson no arranque do quarto período ajudou, porque se ele coloca o Brunson como tu advogas e eu assino por baixo, muito provavelmente os Knicks iam ter posses de bola um bocadinho mais demoradas, mais longas, um bocadinho mais longas no ataque, com melhor seleção de lançamentos, claramente. Retalhavam mais o jogo. E isso ia impedir que os Spurs saíssem tantas vezes em transição, tivessem que jogar 5 contra 5 em meio campo, onde eles não têm estado sempre bem ao longo destas finais. E, portanto, eu acho que o Brunson seria importante, não só pelo que ele dá no ataque, mas, sobretudo, pelo facto de, com ele em campo, os Knicks fazerem uma transição defensiva diferente, melhor, e obrigarem os Spurs a jogarem mais em 5 contra 5 em meio campo e menos em transição. Sim, fica aqui a nota, acho que... Toda a história. Fica o conselho para o Mike Brown. Ele costuma ouvir os conselhos portugueses. Costuma. É isso. Devia ouvir. E acho que estamos num ponto da série, Ricardo, e da época. 13 minutos de Jordan Clarkson num jogo 3 de finais. Parece-me cá aqui qualquer coisa. Eu já não digo nada, porque para mim... Sim, Landry Shamet também seria... Mas acho que voltou à terra. Escusado. Teve o pior plus-minus da equipa, teve um plus-minus até horrível, em 23 minutos, menos 20, 1 em 8, portanto acho que já voltou à terra depois dos 2 primeiros jogos. E acho que mais cedo ou mais tarde estes minutos vão desaparecer e vamos ter aqui... O Brunson jogou, por exemplo, o Brunson... É verdade que o Michael Bridges teve ali um parlamento de faltas no início e depois nunca mais entrou no ritmo, mas... 35 minutos para o Brunson, 28 minutos para o Michael Bridges, isto vai aumentar de certeza absoluta. Olha, do lado defensivo dos Spurs, eu lembro-me quando nós fizemos o episódio de lançamento das finais, digamos assim, uma das nossas pontos de discórdia era onde é que vai estar o Victor Wembanyama, se vai estar no Cat, vai estar no Josh Hart. Quando eu digo no Josh Hart, não é especificamente no Josh Hart, é como aquela zona que ele gosta de fazer ali na baseline e depois quem estiver ali para o canto é o homem que ele está a marcar. No primeiro jogo eu achei que foi um erro ele ter defendido
afincadamente o Karl Anthony Towns, porque num pick and pop com o Karl Anthony Towns tu tens que respeitar o lançamento do Towns, independentemente dele se achar, nós concordarmos que ele é o melhor big atirador de sempre, ele é um dos melhores de sempre, e portanto tu tens que respeitar, e isso vai puxar-te, ou puxou-te muitas vezes, especialmente na primeira parte, puxou-te muito o Victor Wembanyama para fora, para ali para a zona de 3 pontos, onde ele, eu acho que é talvez o maior defeito defensivo dele, não sei se concordas comigo, que é, eu acho que ele é tão intenso que vai com tanta sede para tentar contestar os atiradores, que muitas vezes coloca-se, o OG Anunoby, por exemplo, tem aproveitado isso muito bem, coloca-se em posições, em poses defensivas que depois já não consegue recuperar. Neste jogo, acho que foi declaradamente, ok, isto é uma defesa mista, uma espécie de uma zona, como os Spurs fizeram a época toda. Victor Wembanyama marca o jogador que estiver ali no canto, que normal, ou quando a jogada se prosseguir, ele vai ficar para o atirador pior, que neste caso é o Josh Hart. Portanto, eu acho que esta é a fórmula, né, dos Spurs. Depois é viver. O Josh Hart ontem estava bem no lançamento na primeira parte, provavelmente não vai continuar, ele estava a lançar a 20 e poucos % da linha de 3 pontos no playoff, portanto, eu acho que é isto. Este é o cenário que tu tens que fazer quando tens Victor Wembanyama. Ok, se perdermos o jogo porque o Josh Hart fez 8 triplos, parabéns. Sim, eu concordo que os Knicks têm sabido aproveitar muito bem alguns momentos em que o Victor Wembanyama tem insistido naquela one-man zone em que está ali acampado na zona da área restritiva a tentar defender supostamente o atirador que está do lado contrário, mas isso faz, por um lado, que ele não só fique sempre por ali, e isso obriga os outros 4 a andarem num blender muito maior, não é? Têm que correr muito mais distância para andar a fazer rotações defensivas. Eles praticamente fazem rotações a 4 com o Wembanyama ficando lá dentro no pintado a tentar ser o rim protector. Mas e o facto deles terem que fazer as rotações defensivas a 4 e terem que correr muito mais espaço no campo faz com que, com o prolongar das posses de bola, possam surgir mais buracos, e os Knicks têm conseguido ter paciência e ir procurando com drive and kick, dribles e penetração e passo para fora e recolocação, têm conseguido encontrar sistematicamente boas situações de lançamento, sobretudo que fizeram muito bem nos 2 primeiros jogos. O que aconteceu é que, às vezes, quando isso acontece, o Victor Wembanyama sente que provavelmente tem que começar a entrar na rotação, ou é indicado pelo Sean Sweeney, pelo coordenador defensivo, que ele tem que entrar na rotação e abandonar aquela zona ali em que ele está sozinho, e ele começa a fazer alguns close-outs e a entrar nas rotações. Quando ele começa a fazer alguns close-outs, acontece isso que tu disseste, é que os jogadores dos Knicks têm, e eu acho que isto é a grande diferença dos Knicks para os Oklahoma City Thunder. Não há um único jogador dos Knicks que tenha medo do Victor Wembanyama, nem medo de ser abafado, nem medo de ser abafado 20 vezes, não tem medo nenhum. E eles fazem penetrações, o Towns faz penetrações e vai afundar, o Anunoby faz penetrações, dá encosto ao Victor, vai afundar, o Brunson joga 1 contra 1 e não deixa de olhar para o cesto, olha para o cesto e de vez em quando tenta fazer alguns lançamentos por cima do Victor Wembanyama. Eles não têm receio. E acho que é uma coisa boa quando eles conseguem meter o Victor Wembanyama a fazer close-outs, aproximações defensivas ao perímetro e a tentar contestar, porque se é verdade que ele não precisa de ir completamente ao perímetro, pode ficar ali a meio caminho, que já assusta ter aquele gigante ali com aquela envergadura de 2,34 m a esticar. Por outro lado, se ele dá 2 passinhos em frente, também fica mais permeável para uma penetração, e se houver uma penetração, ele vai ajustar e vai iniciar a tal centrifugadora, as tais rotações defensivas, e os Knicks são exímios ao prolongar a posses de bola, depois a conseguirem arranjar bons lançamentos, seja o Brunson depois que consegue inventar um lançamento sozinho, seja o Michael Bridges com as suas meias distâncias, o OG Anunoby com os triplos ou com as penetrações. Todos eles sabem muito bem o que é que podem fazer para conseguir castigar os buracos que vão aparecendo na defesa dos Spurs. E para além dessa questão do Victor Wembanyama, depois há o facto de, como o Wembanyama está lá atrás, os jogadores do perímetro dos Spurs tendem a ser mais agressivos na defesa de perímetro, porque sabem que se forem ultrapassados por terem feito uma aproximação defensiva demasiado agressiva, o Victor Wembanyama está lá atrás.
quando o Wembanyama entra nessas rotações, se eles forem demasiado agressivos, porque essa é a memória muscular deles, eles podem ser ultrapassados e de repente o Wembanyama, e acontece muito, Não está em posição está para contestar. fora de posição. Está fora de posição. Muitas vezes eu vejo o Wembanyama, há uma penetração de um lado e o Wembanyama, que está a defender o Karl Anthony Towns, em vez de estar entre o Towns e o sexto, está do lado de fora. Ou seja, o Towns tem vantagem. Porquê? Porque o Wembanyama entrou ali numa rotação e de repente parou a meio e voltou para o Towns e não fez o esforço de saltar para a frente. E isso às vezes cria ali algumas linhas de penetração que os Knicks têm aproveitado. A coisa boa que os Knicks têm é que eles têm 5 atiradores dentro do campo sempre. Nunca há aqueles momentos em que entra o Mitchell Robinson, mas ok, são 7 minutos. Eles têm 5 atiradores, ou seja, têm 5 jogadores que vão lançar de qualquer forma. Pois é questão de marcar ou não. E isto apresenta um desafio para o Victor Wembanyama que não é tão fácil de resolver, porque quando eu estava aqui a falar do ajuste dele defender mais à zona ou defender ao homem o Karl Anthony Towns, este é o problema, porque o defender à zona vai, por norma, permitir aos Knicks, alguém vai ter um lançamento, pode ser cedo na posse de bola, mas maioritariamente será tarde na posse de bola por tudo aquilo que tu falaste, né? A centrifugadora da coisa, drive and kick. Eu acho é que eles têm que viver com isso. Obviamente não vão dar ao Giannunobi 10 triplos. Mas se calhar vão ter que dar 10 triplos ao Josh Hart, porque a partir do momento em que tu colocas o Victor Wembanyama em overdrive, tens que, se houver um pick and pop, tu tens que trocar ou tens que sair com o atirador. Tu estás a retirar o Victor Wembanyama do sítio onde ele pode fazer maior moça. Há uma razão muito simples para o Shai Gilgeous-Alexander ter tido a pior série a nível de eficácia, se calhar, da vida. E há uma razão muito simples para o Brunson estar a lançar a 30 e poucos %, lá o que é. É que é mesmo difícil. Eu lembro-me de um lançamento do Brunson, um floater por cima do Victor Wembanyama. A bola teve que ir por cima da altura da tabela. Marcas se calhar não marcas mais nenhum. Portanto, eu acho que uma das coisas eu tinha apontei, até tinha aqui sublinhado, a palavra simplificar, para mim, acho que foi a chave para os Spurs. Eles simplificaram o seu jogo defensivo, simplificaram o seu jogo ofensivo. Se vai chegar ou não, é difícil, porque realmente estes Knicks ofensivamente, Ricardo, estão... Isto não são os Spurs de Greg Popovich em 2014, mas tem aqui coisas muito interessantes. Estes Knicks jogam jogam de olhos fechados. É impressionante a química que esta equipa tem. Estou curioso para ver se Karl Anthony Towns vai voltar a ser um bocadinho mais hub ofensivo. Estou curioso para ver se vai haver esse ajuste como houve ali em determinada fase da série contra a Atlanta. Mas sim, eles vão fazer ajustes porque da mesma maneira que os Spurs agora foram muito à procura daquele pick and roll e do Victor Wembanyama no início do jogo, os Spurs vão ser ainda mais agressivos a fechar o rolar do Victor Wembanyama para o sexto, com mais homens os Knicks a fazer o tag e a dar o encosto e que o Giannunobi faz de uma forma perfeita. Sim, a impedi-lo de ir confortável para o sexto, mesmo que para isso deem alguns triplos abertos. Eu acho que os Knicks preferirão sempre dar triplos ao Stephon Castle, ao De'Aaron Fox, a qualquer um, e morrerem pelos triplos dos adversários, do que propriamente deixar o Victor Wembanyama ter as suas bolas no interior no início, com isso motivar-se e com isso estar mais disponível também na defesa para criar o caos que ele costuma criar. Muito bem, olha, só para terminarmos, De'Aaron Fox está a fazer uma série terrível. Está a jogar lesionado também. Era o que eu ia dizer, não esquecer que ele está a jogar lesionado, porém, estávamos a falar do Mr. Clutch, Jalen Brunson, não podemos esquecer que o primeiro homem que recebeu o prémio Clutch foi De'Aaron Fox, que ontem tem ali um lançamento que é preciso ter alguns cojones, Ricardo, aquele lançamento. Que é precedido por um grande lançamento do Jalen Brunson, que curiosamente não é clutch, porque havia 6 pontos de diferença entre as duas equipas. A vida é mesmo assim. E a definição de clutch são jogos pontos nos últimos 5 minutos por 5 ou menos pontos, e portanto foi clutch enorme o lançamento do Brunson, mas não conta para o clutch. Ricardo, eu não sei se os Knicks vão ganhar o título ou não, mas o Brunson... Nova York não é propriamente uma cidade normal, aliás, não sei se tens visto os vídeos do que aconteceu fora do Madison Square Garden depois do jogo. Sim. Parecia o Paris Saint-Germain depois de ganhar a Liga dos Campeões.
se por acaso os Knicks ganham o título, Ricardo, o Brunson, eu acho que lhe vão dar Nova York. Não, provavelmente ele vai ter uma estátua, mas no sítio onde está a Estátua da Liberdade. É isso. Deitam a Estátua da Liberdade abaixo e metem lá uma estátua do Jalen Brunson. É que ele é, para uma cidade como Nova York, ele faz tudo. Ele cai, ele torce os pés, ele torce os joelhos, é impressionante. O Brunson, eu estava contigo. Eu diria que uma equipa para ser campeã com um base como o Brunson, esse base tinha que ser tipo Steph Curry, ou seja, tinha que ser tão incrível para apagar alguns defeitos. Mas começo a achar que o importante agora é ter. Acho que o Trae Young ainda vai fazer qualquer coisa, Ricardo. Trae Young, Ja Morant. Se calhar as skills do Brunson que nós não valorizamos devidamente são skills que não vêm na folha estatística, que têm a ver com liderança altruísta, porque ele quer elevar os seus colegas de equipa para todos poderem contribuir. E estes Knicks só são bons. A melhor versão dos Knicks é quando o Mikal está bem, quando o Karl Anthony Towns está bem, quando toda a gente está bem, o Giannonobi está bem, e isso vem muito do altruísmo do Jalen Brunson, que não tem problemas nenhuns em deferir e dar a bola ao Mikal Bridges no momento decisivo e ir para o canto para outro jogador. Ele lê muito bem os timings de jogo, os ritmos de jogo. Lê muito bem. Mas, sobretudo, eu acho que uma skill que o Brunson tem, e que obviamente é uma skill mental, que não vem na estatística, tem a ver com a sua liderança, a forma como ele lidera. É uma liderança... Há um momento para mim que eu adorei nestes últimos dias, que foi uma entrevista que o Jalen Brunson deu à Malika Andrews no lançamento do jogo 2, foi depois do jogo 1. Ele tem 10 minutos com a Malika Andrews, está no YouTube se quisesse espreitar, e se quem estiver a ouvir e a ver quiser espreitar. Uma entrevista do Brunson, 10 minutos, ele deve dizer para aí 12 palavras. Sim, ele não é obviamente o jogador mais... Não é uma questão de ser eloquente. Ele é propositado. Ele não gosta das luzes. Mas em que falam daquelas lesões que ele sofreu no primeiro jogo e que o obrigaram a sair e tal, e ele diz, não, eu vou ficar bem, I'll be fine. E uma das coisas que a Malika Andrews pergunta e revela é que na promoção das finais, na estratégia de promoção das finais da ESPN, a ESPN levou o troféu Larry O'Brien até às duas equipas e quiseram fazer algumas imagens dos jogadores a pegar no troféu Larry O'Brien, a olhar para o troféu, fazer umas fotografias, fazer uns vídeos para as redes sociais e para as promoções nos jogos. E houve um jogador que se recusou a fazer isso. JB? Foi o Jalen Brunson. E ela perguntou-lhe porquê. E a reação dele, mais do que as palavras, a linguagem corporal dele, a forma como ele... Eu senti quase que ele ia começar ali... A voz começou a fraquejar. Eu quase que senti que ele ia começar a soltar uma lágrima. E aquilo para mim encapsulou a carreira toda dele. O facto de ele ser um jogador de segunda ronda, que foi para Dallas, toda a gente tinha dúvidas, um gajo de 1,90m... Apesar de ser bicampeão da NCAA, não é? Apesar de ser bicampeão da NCAA, mas isso, pronto, vale o que vale no contexto da NBA, que os Mavericks abdicaram dele porque acharam que ele não valia o dinheiro. Reza a lenda que eles se riram da proposta que Mark Cuban apresentou, não é? Os tais 55 ou caraças. E ele vai-se embora e tem que provar o seu valor todos os dias. E eu acho que aquele momento em que ele hesita, quando a Malika Andrews se pergunta porque é que ele não quer fazer nada com o troféu Larry O'Brien, encapsula toda a carreira do Jalen Brunson, o facto de ele ter que se provar todos os dias, de ser um jogador sempre que as pessoas olham de lado para ele, que dizem que com base com o tamanho dele nunca vai poder liderar uma equipa e ser campeão, tudo isso estava naquela hesitação. E a única coisa que ele conseguiu verbalizar com a voz muito trêmula foi no comments. E ela, no comments, só que fiz uma pergunta, mas porquê é que não queres comentar? Porque se comentares algo sobre o troféu, sentes que estás mais perto de lá chegar? E ela insistiu, e ele, no comments. E a sensação de respeito que eu senti do Brunson em relação à sua jornada enquanto jogador e em relação à jornada dos Knicks até estarem onde estão, a 2 vitórias de chegar ao título da NBA, é reveladora do tipo de jogador que ele é, do homem que ele é, do líder que ele é. E eu acho que uma equipa como os Knicks,
está no maior mercado da NBA, ou um dos 2 maiores mercados da NBA, com a pior imprensa que existe, ter um líder destes ajuda a que os Knicks estejam nesta posição, e eu acho que isso também é um skill que não vem na estatística, mas que se calhar é mais importante do que lançar os 40% de 3 pontos. Não, isso concordo contigo. Brunson, desde que chegou a Nova York, tem sido... Eu era daquele, já não me lembro qual é que era a tua opinião, mas na altura quando os Knicks fazem a contratação do Brunson, eu estava no bandwagon de o que é que os Knicks estão a fazer. O que é que o Leon Rose está a fazer e buscar o afilhado por este valor. Mas o que é certo é que não só traz talento dentro do campo, como depois é daqueles jogadores. É verdade que há aqui toda uma história anterior, né? O Michael Bridges, o Sharton, eles queriam jogar juntos, mas é daqueles jogadores que o Karl Anthony Towns certamente ficou feliz quando foi trocado para Nova York, porque sabia que ia testar com um jogador que o amparava até desse ponto de vista. Ou seja, qualquer jogador, ou a maioria dos jogadores ali, se calhar diria qualquer coisa de entre aspas, arrogante. Nós sabemos que os jogadores da NBA têm todas as razões para ser arrogantes, porque estão no 1% ou no 0,1% dos seres humanos, e portanto, para chegarem ali, eles têm que ser arrogantes, eles têm que acreditar que vão chegar ali, não podem... Claro, não, há um ego ali, tem que haver um ego grande mas ali, tu não é? dentro do teu ego conseguires ser general, digamos assim, cerebral até, é muito relevante. É por isso que Kobe Bryant era um líder tão extremo, é por isso que as grandes figuras da NBA tenham esse lado mais, pensarmos no Karim, pensarmos nesse tipo de jogadores que conseguiam, sem dizer nada muitas vezes, trazer a equipa no fundo para a realidade, porque estes Knicks, eu imagino a euforia que deve estar em torno desta equipa. Eu imagino. E é engraçado, se eles forem campeões, de facto, se eles conseguirem esse feito enorme que é serem campeões contra estes Spurs, o Brunson vai ser elevado a um estatuto na história, não só dos Knicks, mas na história do desporto da cidade de Nova York, que vai estar ali com os Derek Jeters desta vida. Sim, que não há grande comparação ali naquela cidade. E sê-lo, tendo esse perfil de anti-estrela, de anti-vedeta, torna esta situação toda ainda mais deliciosa. Só para as pessoas perceberem, e para fecharmos, o quão os Knicks são... há quanto tempo os Knicks estão à espera de um jogador como o Brunson? Vamos ver se ele vai ser campeão ou não. Basta ver que aquela equipa de 99, que levou uma tareia nas finais. As finais não foram competitivas. Eu estive a rever. As finais não foram competitivas. Eles ganharam um jogo e foi num lançamento do Alan Houston miraculoso quase. Aqueles jogadores todos, os Alan Houstons, os Latrell Sprewells, o Larry Johnson, era exatamente esse, nunca estava à procura. O Pat Ewing está noutro nível, mas esses jogadores, eles são completamente adorados na cidade de Nova Iorque. O Stephen Marbury, que teve uma passagem pelos Knicks dramaticamente má, era um dos piores contratos da NBA, ele é adorado pelos Knicks. Portanto, se o Brunson, esta equipa, mas o Brunson especificamente, forem campeões na NBA, forem campeões em Nova Iorque, isto é... Nunca mais vai ter que pagar uma cerveja em Nova Iorque. Isso é oficial. Seja como for. Bem, Ricardão, vamos embora. Quando é que temos jogo agora? Quarta-feira. Quarta para quinta. Pronto, depois eu gravo com o Chico e depois nós conversaremos no início da próxima semana. Vamos embora. Portanto, ativa as notificações para o teu favorito, que é para a gente ir falando. Tem uma ótima... Estás ansioso para os Santos? É alguma coisa que não ligas? Este ano até tinha curiosidade em lá espreitar. Vou lá uma vez dar uma volta. Às marchas, não é? É muita confusão. Não, às marchas não. Não ligo nenhuma às marchas. Não, okay. Vou lá comer umas sardinhas e tal. Mas este ano nem sequer tenho possibilidade, com férias, claro. Com o miúdo doente e tal, nem sequer consigo lá dar um salto. Olha, Enfim, é o que é. Portanto, eu não sou do Porto, nem de Gaia, eu sou de Aveiro. Portanto, o São João diz muito pouco, porém, já estou aqui há alguns anos, portanto, o São João já é qualquer coisa. Este ano,
Nós temos o Ataque Rápido, o podcast de futebol do 00, e estamos obviamente a fazer o acompanhamento do Mundial, como não poderia deixar de ser. Portanto, a minha calmaria, que foram as últimas 2 semanas, acabou. E Portugal tem eu acho que é o segundo jogo, que é na noite de São João, portanto de 23 para 24. E o nosso plano, o nosso acordo, até por causa do concurso que nós temos de comentadores e tal, o nosso acordo era gravarmos imediatamente a seguir ao jogo, pronto, e saía logo. Portanto íamos ser os primeiros a ter podcast no ar. Porém, a nossa malta mais jovem fez um braço de ferro, apelou aos nossos corações dos veteranos, eu e o Luís, e convenceram-nos a parvoíce. Eu nem consigo muito bem compreender qual é a ideia deles, mas, portanto, eles, ok, pediram-nos, aqui, São João, papapel, e nós, ok, e comprometeram-se a virem gravar connosco De manhã? às 9 da manhã, Ricardo. Portanto, De direto, obviamente. a minha cena é, portanto, Portugal joga às 6, o jogo acabará às 8, nós entraríamos para gravar 8h30, 9h30 estava acabado, 10h30 estava o programa no ar. Pá, estavas com todo o coisa para ainda ir andar à porrada nos aliados. Pá, agora eles preferiram. E isto para mim é um mistério. Eu, no auge da minha juventude, Ricardo, ok, saí daqui às 10h30, siga para os aliados. Eles preferiram o oposto. Portanto, estou estupefacto. Mas pronto. Não, eles são jovens, devem ter recolher obrigatório, não podem ficar até muito tarde na rua. Portanto, eles querem, depois do jogo, querem ir descansar, beber um copo e comer uma bifana e depois ir para casa cedinho, para às 11 da noite estarem na cama, para irem trabalhar de manhã. Muito bem. Deve ser isso. Num feriado, porque dia 24 é feriado. Portanto, eles preferem vir no feriado trabalhar. É um mistério para mim, já tentei perceber, não consegui, mas vamos ver. Esta juventude está perdida. Está perdida. Só estávamos aqui a falar em off, não vou revelar o conteúdo, mas estávamos a falar de uma pessoa de 51 anos. Estávamos a falar de uma pessoa de 51 anos e o Ricardo assim, sei que e tal, isto é um treinador, este treinador, nova geração, malta, um jovem, e eu assim, Ricardo, ele tem 51 anos. E o Ricardo disse, mais ou menos a minha idade, e eu, pois, eu não quero dizer nada, mas quer dizer, um treinador de 51 anos, com todo o respeito, mas não podemos dizer que é um jovem, não é, Ricardo? Com todo o respeito. Já não vai viver mais 51. Todo o respeito que tens por mim, nota-se bem. Sim, senhor. Bem, vamos embora. Vai lá tratar da tua criança. Amigos, voltaremos então para a semana. Aliás, ainda esta semana. Se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.